A Reforma Protestante foi uma revolução? Isso é o que diz o professor Marcelo Andrade. Um cara aí que é formado, que me parece que já deu aula, mas insiste em espalhar mentiras sobre o protestantismo. E nesse vídeo que nós vamos reagir, ele tece críticas ao Guilherme Freire, outro que só fala asneiras sobre Calvino, sobre Lutero, sobre o protestantismo no geral. E é engraçado porque ele critica o Guilherme Freire justamente por não ter somado a Revolução Protestante às outras revoluções que ele pôs no seu curso. Então a gente vai agora observar, né, o que esse sujeito diz. Estou fazendo esse react no improviso, até porque eu não tenho paciência de assistir esse tipo de vídeo. Os poucos que eu assisto é tanta imprecisão, quando não mentira descarada por parte dos papistas, que eu já não tenho mais paciência. Então vocês me desculpem, pessoal, se às vezes eu dou uma reduzida nesse tipo de react, é porque eu sou muito mais dado a fazer análises sobre, por exemplo, o Rerum Novarum, que é uma encíclica católica que você pode ir lá pegar, ler, fazer uma análise, e é algo escrito por um papa, né? Algo que você vai pegar, analisar, fazer a sua crítica, do que ficar analisando o que esses idiotas dizem, né? Que esses idiotas aí, eles tiram coisa da cabeça deles, qualquer um acredita, e a gente tem que ficar desfazendo, né, as cagadas deles, né? Porque hoje, primeiro, existe uma dificuldade enorme das pessoas em compreender um fenômeno complexo como a Reforma Protestante. E você que caiu aqui de paraquedas, seja você católico romano, seja você protestante, assista os meus vídeos sobre a Reforma. Eu fiz uma live maravilhosa com o Vitor há pouco tempo atrás, em que a gente explica a Reforma Protestante, até mesmo os erros dela. E perceba que isso é totalmente diferente disso aqui. Mas a gente precisa também fazer esse trabalho, eu não nego a importância disso. Eu agradeço aos que me encaminharam esse vídeo, e sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Peço que você já deixe seu like aí, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, e vamos que vamos reagir aqui ao professor Marcelo Andrade. O que eu achava do novo curso do Guilherme Freire. Eu não sabia que ele estava lançando um curso. Lembrando aqui, já um disclaimer, não tenho nada contra o Guilherme Freire. Já convidei ele para o meu podcast, o convite está aberto para ele voltar outras vezes, né? A conversa foi excelente, tá? Não se trata de ficar criticando ele, não. Se trata só especificamente sobre esse novo curso que ele está lançando, né? Então, esse meu amigo enviou lá um link, aí eu examinei lá o link, está lá escrito As Grandes Revoluções da Modernidade. Então, está lá Revolução Francesa, Revolução Russa e Revolução Cultural, né? Aí eu achei estranho, né? Por quê? Porque está faltando a Revolução Protestante, né? E o Renascimento. Quando se diz grandes revoluções da modernidade, se entende a modernidade como o processo que começou no século XV, reforçado no século XVI, né? Que é justamente a época do Renascimento, do protestantismo, essa é justamente a época moderna, né? Daquele que os historiadores colocam como marco a queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. E nós. Só um detalhe que, embora os historiadores eles coloquem a queda de Constantinopla como um marco para o início da modernidade, há uma série de ambiguidades aí, de complexidades. Eu entendo essa concepção técnica de quando que a modernidade começou, mas é incorreto a gente pensar que a época da Reforma Protestante foi moderna no mesmo sentido que o século XVIII e o século XIX são modernos. Inclusive, existem alguns historiadores que vão trabalhar os séculos posteriores à Reforma Protestante e o próprio século da Reforma Protestante como o século das confissões. Porque quando a Reforma Protestante aconteceu, você não tem imediatamente a modernidade. Muito pelo contrário, Marcelo Andrade. A Reforma Protestante ela atrasou a modernidade. Quem diz isso é o filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche diz que se Lutero tivesse sido queimado como John Hus, o iluminismo teria acontecido com 2 séculos de antecedência e com maior esplendor. Logo, Lutero e tudo o que ele fez, que eu não tenho problemas em chamar de revolução, desde que se conceitue a palavra revolução da maneira adequada. Quando o Marcelo Andrade fala de revolução, ele está falando de revolução no sentido da Revolução Cubana, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, que são revoluções pautadas na desconstrução, na destruição. Esse tipo de revolução não é o tipo de revolução que a reforma representa.
próprio Eugen Rosenstock-Hues, que eu considero um dos melhores analistas sobre a história do Ocidente, ele considera a reforma uma revolução. Você pega a obra Hour of Revolution e está lá, a Revolução de Lutero. Só que olha a forma como o Eugen tratava a revolução, uma forma rigorosa, uma forma muito mais moderada do que esse sujeito, do que os papistas. Inclusive, uma coisa curiosa é porque a Vídeo Editorial, que é uma editora papista, me parece que até mesmo o Olavista, publicou o livro do Eugen Rosenstock-Hues. E me parece que os papistas não leram, né? Não leram. Porque se lerem, eles vão ver Eugen Rosenstock-Hues tecendo elogios a Lutero, falando que a revolução religiosa de Lutero salvou o que seria o Ocidente, permitiu a manutenção do Ocidente, trouxe uma subsistência maior ao cristianismo, revitalizou o cristianismo, atacou uma igreja que estava infestada de paganismo, infestada de corrupção, de podridão. Lutero foi um homem que fez algo benéfico para toda a cristandade, não só para o mundo protestante, mas também para o mundo católico romano. Se você olha para a era da Renascença, foi uma era de decadência. Eugen Rosenstock-Hues coloca o tempo da Renascença como um tempo deplorável. As pessoas pintam a era da Renascença como se fosse algo glorioso, mas aquilo foi algo deplorável. Você tinha caos nas universidades, você tinha niilismo, você tinha crise de autoridade, você tinha a palavra de Deus suprimida e até mesmo a própria igreja subserviente, seja a papas corruptos, seja a príncipes, a reis, que queriam uma igreja para chamar de sua. Nesse contexto se dá a Reforma Protestante, como um movimento de renovo, que apontou para a palavra de Deus e para o cristianismo primitivo. Então, a Reforma Protestante não foi de maneira alguma algo similar à Revolução Francesa, ou à Revolução Cubana, ou à Revolução Russa, como esse sujeito diz. Segundo essa divisão, estamos vivendo no período da Idade Contemporânea. Né? Então, quando se diz grandes revoluções da modernidade, significaria algo a partir pós-Idade Média até agora. E essa omissão eu achei muito estranha. Não sei se lá durante o curso ele vai comentar, mas na ementa é uma omissão inexplicável, porque justamente o que inaugura a modernidade é justamente o Renascimento e a Reforma Protestante, que são movimentos paralelos que andam de mão dadas. Né? Aliás, isso aí é pura estupidez. A Reforma Protestante não anda de mão dadas com o Renascimento. Como os reformadores eles estavam imersos numa cultura renascentista, eles aprenderam coisas com os renascentistas, com os humanistas. Lutero aprendeu com Erasmo, Calvino aprendeu com humanistas. A própria forma como o Calvino escreve, ela tem muito do humanismo, como Alistair McGrath, que foi um biógrafo de Calvino, diferente do que esses malucos de internet dizem, ele vai falar que Calvino herdou um método de escrita dos humanistas. Lutero, como eu falei, aprendeu com Erasmo. Você tem uma assimilação do legado da Renascença, mas isso também aconteceu no mundo católico romano. Você acha que não, professor Marcelo Andrade, você que é professor de história, o mundo católico romano bebeu do Renascimento, assim como a Reforma. Sabe quem diz isso? Christopher Dawson, historiador católico romano. Ele diz na obra Divisão da Cristandade, como que o Renascimento ele foi absorvido tanto pela Reforma quanto pelo mundo católico romano. Agora, no seu princípio, o Renascimento foi combatido pela Reforma, porque o Renascimento nada mais foi do que um retorno ao paganismo, uma idealização da antiguidade pagã. Isso foi o que os reformadores combateram. Você tinha um papado humanista. Você pega o Papa Leão X, ele era um humanista. Era um homem com péssimas pretensões, um homem desprezível. Até os próprios papistas reconhecem que foi um papa fraco. E Lutero foi contra ele, e foi contra uma infiltração do humanismo e do paganismo dentro da igreja. Então você não pode dizer que a Renascença e a Reforma andam de mãos dadas por duas razões. Primeiro, porque sim, a Reforma bebeu do humanismo no que toca ao método, no ad fontes, a pesquisa rigorosa, mas ao mesmo tempo ela atacou o humanismo no seu princípio fundamental. Ela afirmou a centralidade da palavra de Deus. Ela voltou para os pais da igreja, diferente dos papistas. A reforma protestante foi a responsável pela criação da patrologia. Foram os luteranos que criaram a patrologia, o estudo da patrística. Se você pega qualquer obra de Lutero, de Calvino, você vai ver inúmeras citações aos pais da igreja.
Até as coisas das quais os papistas atacam Lutero, Lutero tirou livros da Bíblia. Isso era uma mentalidade comum nos tempos de Lutero. Inclusive, cardeais que fizeram parte do Concílio de Trento, o concílio que dá identidade à Igreja de Roma, eles questionavam a autoridade de alguns livros da Bíblia. Para você ver a ignorância ou a desonestidade desses apologetas católicos de internet, que criam uma narrativa. E segundo, o Renascimento, sendo um acontecimento histórico, ele influenciou tanto o mundo protestante quanto o mundo católico. Então, você quer falar que a Reforma anda de mão dada com o Renascimento? Por que você não fala da infiltração do Renascimento dentro da Igreja Católica? Por pura conveniência. Por pura força de uma retórica, de uma narrativa que vai apresentar a Igreja Católica Romana como uma coitadinha ou como a Igreja verdadeira, a despeito de revolucionários que queriam simplesmente acabar com a Igreja, coisa que Lutero nunca quis. Lutero era um reformador. Por isso, ainda que você possa chamar a reforma de revolução, no sentido de uma mudança significativa, de algo que ia para uma degradação, o título mais adequado para descrever o movimento religioso de Lutero é reforma, porque foi um retorno à palavra de Deus e ao cristianismo primitivo, algo que Roma abandonou. E eu digo mais, senhor Marcelo Andrade, é algo que você vê na Idade Média. O movimento conciliar, ele procurava evocar o cristianismo primitivo. Então perceba que a reforma não surgiu de um vácuo, ela não surgiu de um nada. Mas os papistas, eles preferem evitar esse tipo de complexidade para ficar na bolha deles e manter a narrativa deles. Mas aí, fazendo um spoiler, no segundo semestre nós vamos lançar um trabalho que nós vamos examinar aí grandes pensadores, né, dessa modernidade, né, e vamos abordar também um pouco sobre o Renascimento e o protestantismo, visto sobre outro ângulo. O protestante iniciada pelo Lutero mudou o mundo, mudou completamente o mundo, gerando efeitos até hoje. A Igreja Católica fez o poderoso e majestoso Concílio de Trento justamente como uma defesa contra as inovações protestantes. Olha, gente, o Concílio de Trento é uma coisa, assim, inexplicável. Porque o Concílio de Trento atacou ideias que ninguém estava defendendo. Muito do que o Concílio de Trento atacou, que os papistas creem que são doutrinas protestantes, são coisas que nós não defendemos. E você quer entender isso que eu estou falando? Você tem que ler esse livro aqui, ó. Leia esse livro aqui, ó. Calvino sozinho contra o Concílio de Trento. Você vai ver refutações aqui brilhantes, as asneiras que foram ditas no Concílio de Trento. E que está longe de ser um concílio glorioso. Aqueles cardeais que participaram do Concílio de Trento eram, em grande parte, uns incompetentes. E Calvino vai tecer críticas a eles aqui, ó. Eu posso, posteriormente, fazer um vídeo só sobre esse livro aqui de Calvino, que é um livro excelente para você entender o Concílio de Trento. E eu volto a dizer, cardeais do Concílio de Trento tinham opiniões parecidas com Lutero em algumas questões, tá bom, Marcelo Andrade? Então, assim, você fala glorioso Concílio de Trento, como se o Concílio de Trento fosse algo que deliberadamente atacou o protestantismo e refutou o protestantismo, quando não é assim. Primeiro, muita coisa que o Concílio de Trento atacou, ninguém estava defendendo. E segundo, você vê coisas absurdas defendidas aqui. O Concílio de Trento foi um concílio inovador. Porque o que aconteceu? Como a reforma protestante ela afirmou a palavra de Deus como autoridade absoluta, Roma precisou inovar, estabelecendo a autoridade da tradição. Existe tradição na patrística, existe tradição na Idade Média, você vai ver o termo tradição sendo usado, mas nunca com essa conotação que os papistas dão a partir do Concílio de Trento. Por que a Igreja de Roma precisou estabelecer a tradição como uma autoridade equiparada às Escrituras? Porque quem admitiu a supremacia das Escrituras foram os protestantes. Roma não poderia fazer eco aos protestantes. Então estabeleceu a autoridade da tradição para se diferenciar. E lembrando, o que é tradição para o católico romano? É o que ele acha que é tradição. A gente entra naquilo que Hermann Bavinck diz sobre os católicos romanos, que para o catolicismo romano, a autoridade é a própria igreja. A igreja que define o que é certo e o que é errado. Você vê isso desde os tempos da Reforma. Inácio de Loyola falava, se eu vejo branco, a igreja fala que é preto, é preto.
é uma confiança epistemológica que o católico romano coloca na autoridade da igreja. E você vai dizer que isso é glorioso? Vai dizer que a reforma protestante ela produziu o mundo moderno e que teria sido o Concílio de Trento que evitou isso? Isso é simplesmente falacioso. Isso é um desconhecimento do que é a reforma, e esse desconhecimento do que é a reforma é algo que caracteriza o catolicismo romano. Você vê, desde Trento. Inácio de Loyola, que foi um grande defensor do catolicismo romano, para vocês terem uma ideia, ele dizia que ele não leu nada de Lutero. Sabe por quê? Porque aquilo deixava ele horrorizado. Ele não queria nem ver. E o católico romano é assim. Você não vê católicos romanos atacando, por exemplo, documentos de fé protestantes. Eu nunca vi um único católico romano pegando a Confissão de Fé de Westminster e fazer uma crítica dela. Não, eles pegam acontecimentos, cortes de vídeos que passaram em igrejas bizarras e acham que aquilo define o protestantismo. E usam argumentos como esse, né, de que a Igreja Católica Romana é certa, o protestantismo é errado. Já estão comprometidos, apaixonados com uma visão que não se explica, que não se sustenta de maneira alguma. Né? E isso aí gerou efeitos em todo o âmbito cultural, gerou efeitos nas artes, no modelo político, por exemplo, o absolutismo, gerou efeito para onde se olhasse na modernidade, gerou... Olha, quem apoiou o absolutismo foi o catolicismo romano. É ridículo o que esse sujeito está falando. A reforma protestante teve implicação no absolutismo, isso é completamente absurdo. O mundo calvinista, como eu explico na minha live com o Vitor, ele gerou uma tradição de liberdade nos países onde ele passou. E é interessante a live que eu faço com o Vitor, que a gente fala um pouco também sobre o que o catolicismo produziu de bom. Mas você vai ver que o catolicismo tem erros crassos. Erros crassos. E voltando à questão que ele falou do absolutismo, um fato interessante. O mundo luterano, que acabou preservando um modelo de igreja erastiano, que é um problema. Eu e o Vitor colocamos o modelo erastiano como um problema na nossa live. Lutero, ele aboliu o ato de você se prostrar diante de um rei. Porque é uma forma de idolatria. Agora, você vai olhar para os reis católicos romanos. Eles eram idolatrados. É repugnante o que se criou em torno dos reis católicos romanos. O absolutismo foi defendido pela Igreja de Roma. Você pega Samuel Rutherford, por exemplo, um puritano, um covenanter, melhor dizendo, ele critica o direito divino dos reis, que era defendido por jesuítas. Leiam a obra Lex Rex, que foi publicada pelo meu amigo Felipe Macedo. Tem no Kindle, Unlimited, para quem quiser ler. Ele critica que o rei é rei porque Deus quis. E ele atesta que o rei precisa ser conhecido pelo povo. E ele vai fazer isso com argumentos bíblicos, com argumentos filosóficos, uma coisa robustíssima. Mas esses católicos romanos aí ignoram. Porque eles estão comprometidos com a mentira. Eles são um bando de mentirosos, um bando de ignorantes. Mas essas nuances aí vocês não vão ver ele, que é professor de história, trazendo. O que vocês vão ver ele fazendo é trazer uma mera narrativa antiprotestante. Efeitos, né? A lógica contra-reforma atenuou isso, não evitou totalmente, gerando também novos estudos nas universidades, haja vista a Escola de Salamanca, gerou uma nova arte, haja vista o barroco, etc. Né? Mas, infelizmente, a contra-reforma, né, e os jesuítas que fazem parte desse processo de resposta ao protestantismo não conseguiram zerar o jogo, tanto é que o protestantismo sobrevive até hoje. Né? Um detalhe que você vê, né? Ele falou da questão das artes, né? A Contra-Reforma trouxe as artes. Esse é o argumento desde o Concílio de Trento. E se eles existem apesar da Igreja Católica, não por causa dela. A Igreja Católica Romana, ela cria crentes nominais. 99% dos católicos romanos são católicos nominais. E essa galera aí, que faz essa propaganda, que dá apoio a esse tipo de gente, são mentirosos, antiprotestantes. Eles odeiam o protestantismo. Por isso que fazem esses ataques sem nenhum pudor, sem nenhuma restrição, sem nenhuma base também. Você percebe que eles não têm nem base para falar o que eles falam. Eles apelam para a própria autoridade. Se vestem de uma maneira pomposa, botam livros atrás para se vender como autoridades intelectuais e muita gente está comprando. Mas você vê que o catolicismo romano ele se vende apenas a partir de aparência.
No tempo do Concílio de Trento, você tinha igrejas bonitas, igrejas pomposas, suntuosas. Eu não acho aquilo bonito, né? Acho aquilo mega espalhafatoso. Eu vejo formas de arte bonitas, de fato, dentro da igreja, inclusive de igrejas católicas romanas. Mas o barroco eu não acho bonito, pessoalmente. E Eric von Ledan, eu não sei pronunciar o nome do meio dele, me desculpem, ele vai falar que o gótico ele continuou no mundo protestante. O gótico ele teve continuidade no mundo protestante. Então, você vê que o barroco ele realmente foi uma forma da Igreja Católica Romana usar esse argumento de que nós temos pompa, nós temos glória, nós temos catedrais bonitas, nós estamos tendo uma estrutura. Só que isso não basta. O que salva não é isso não, gente. O que salva não é a aparência. Você vê a crítica que Jesus Cristo faz aos fariseus. Os fariseus tinham a pompa de religiosos, de mestres da lei, eles gostavam de ser chamados de rabi. E o que esses católicos romanos de internet trazem é isso. É puro farisaísmo. Então é muito estranha aí essa omissão, né? Depois aí tá certo abordar a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa para muitos é a revolução par excellence, ou seja, a grande revolução da história, seria a Revolução Francesa. Nós, pela Editora Caravés, lançamos 2 títulos para explicar o que Você está fazendo vários merchan aí, né? Mas a Revolução Francesa, onde que ela aconteceu? Ela aconteceu numa nação católica romana. E na minha live com o Vitor eu explico, né? Nós explicamos, melhor dizendo, mais o Vitor do que eu, que o Vitor tem mais bagagem do que eu, como que a Revolução Francesa se deu num país católico romano. Em que contexto que ela aconteceu? Só para os irmãos terem uma ideia. Os huguenotes, que eram calvinistas franceses, eles foram expulsos várias vezes da França e foram exterminados na noite de São Bartolomeu. Católicos romanos comemoraram aquilo. Um ato sujo, um extermínio, um massacre. Algo abominável a noite de São Bartolomeu. Os huguenotes eram uma força espiritual capaz de mudar a França. Eric von Ledan não. Eugen Rosenstock-Huessy fala isso na obra Hour of Revolution, que foi traduzida pela Vida Editorial, editora católica romana. Para vocês verem que eu não estou citando um livro que olavistas, né, que essa galera papista vai desprezar. Eugen Rosenstock-Huessy diz: os huguenotes, eles foram perseguidos e mortos. E os jesuítas, que era uma outra força grande na França, e a gente pode dizer que sim, os jesuítas são promotores de uma cultura forte, eles estavam com o filme queimado por terem matado os huguenotes. Então você tinha um vácuo de poder. Você tinha uma monarquia que tinha problemas, você tinha uma igreja que tinha problemas. Aí a Revolução Francesa aconteceu. Aí você vê esses papistas falando assim, vocês são culpados, né, por tudo isso que acontece no mundo. Sendo que foi irresponsabilidade deles, foi erro deles. Nenhuma revolução anticristã aconteceu num país protestante, mas aconteceu num país católico romano. O francês, como diz Eugen Rosenstock-Huessy, ele tem uma característica dentro de si que ele quer ser vanguardeiro, ele quer ser vanguardista em tudo. Ele quer ser vanguardista no cristianismo e quis ser vanguardista no secularismo. É uma coisa típica do francês. Aí você vê, a Revolução aconteceu numa nação católica romana. O catolicismo romano não se opôs àquilo. Não foi capaz de mitigar aquilo. E você vai falar que isso aconteceu por conta do protestantismo? Sendo que os huguenotes, que eram os seguidores de Calvino, eles tinham uma outra proposta totalmente diferente disso. Você não vai ver a complexidade abordada por esses pseudo-intelectuais católicos romanos, porque eles não têm argumento. Porque eles leem livros revisionistas, quando leem livros bons, leem da forma deles, deturpam fatos históricos, tem o protestantismo a partir de uma caricatura, e daí você vê tanta gente iludida aí. O brasileiro, como ele é um povo que lê pouco, é um povo que não se instrui, é um povo que não tem base, ele cai
facilmente na onda desses sofistas aí. Foi essa revolução, né? Eu já dei várias aulas no canal sobre isso, também já falei sobre as 3 revoluções aí no canal, né? Depois aí na ementa do curso do Guilherme tá a Revolução Russa, né? Tá certo, foi um grande movimento por mal, claro, né? De reforma da sociedade, os efeitos estão aí até hoje. Depois ele coloca a Revolução Cultural no mesmo nível, né? Aí tá meio estranho também. Então vamos recapitular agora, voltar um pouco na Revolução Protestante. Não foi só o Concílio de Trento, só se fosse dada a existência do Concílio de Trento já provaria a força dessa Revolução Protestante, né? Mas se a gente for ver bem, existe toda uma lógica. Você vê como é que esse cara, ele ou é muito ignorante, ou é um mentiroso crônico do nível do Lula, cara. Que é assim, a pessoa falar que foi preciso um concílio para conter o protestantismo, cara, isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade perigosa, porque da forma como ele fala, a impressão que dá é que não, a igreja estava de boa, né? Tava uma maravilha. Como se o mundo pré-reforma fosse um mundo maravilhoso, né, Marcelo Andrade? Como se não tivesse problema, como se fossem todos felizes, como se o protestantismo aqui fosse o problema. Muito antes do protestantismo acontecer enquanto fenômeno, ou melhor dizendo, muito antes da reforma eclodir, já existia a expectativa de um concílio. Inclusive, os reformadores, eles não eram revolucionários no sentido que o Senhor diz. Eles queriam reformar a Igreja Católica. A Igreja Católica. Mas o Concílio de Trento ele foi para uma direção totalmente diferente. Ele foi um concílio que, como eu disse anteriormente, os irmãos leiam o Tratado de Calvino. Ele combateu igrejas que ninguém estava, combateu ideias que ninguém estava defendendo. Ele estabeleceu uma ficção chamada tradição como autoridade da Igreja de Roma. E essa ficção chamada tradição não é a tradição que os pais apostólicos falavam. Não é o conceito de tradição que você vê na Idade Média, mas é uma autoridade suprema que eles equiparam à Escritura Sagrada. O que já é uma contradição, porque você não pode ter mais de uma autoridade suprema, porque senão elas acabam entrando em conflito. E você vê que o que acontece na fala desse sujeito? Há uma apresentação da reforma como problema, como se a igreja não tivesse problemas a serem solucionados em um concílio, como se não tivessem existido concílios antes do Concílio de Trento, e não houvesse um movimento conciliar na Idade Média, que já tinha o ideal de retornar ao cristianismo primitivo. Se você pega obras sérias sobre a Reforma Protestante, você entende que a Reforma Protestante ela ecoava o movimento conciliar. E eu vou dar exemplo de uma obra para os irmãos lerem, para os irmãos que querem entender isso que eu estou falando. Cristianismo e Estado, de R.J. Rushdoony. Cristianismo e Estado, de R.J. Rushdoony, mostra de maneira muito consistente como a Reforma Protestante ela deu continuidade ao movimento conciliar. Então, a gente não pode dizer sequer que o Concílio de Trento ele aconteceu só por conta da reforma. Inclusive, tem até católicos que não gostam que a gente chame o Concílio de Trento de contra-reforma. Porque isso tira da gente o entendimento de que já havia expectativa por um concílio, o que eu concordo. O movimento conciliar ele não foi suficiente para resolver os problemas da igreja. E a reforma, surpreendentemente, para os papistas, que gostam de ficar atacando, gostam de ficar judiando, ela permitiu uma sobrevivência do cristianismo. O próprio Olavo de Carvalho, que foi o guru dessa gente toda aí, ele já admitiu isso no seu artigo Autoridade Religiosa do Mal. Mas hoje, essa galera aí, que é mais superficial que o Olavo, porque o Olavo, de fato, ele tinha problemas sérios, mas ele era profundo, em algumas coisas, pelo menos, é ridículo. É simplesmente ridículo. A gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Tem que ficar explicando coisas porque os historiadores, né, os supostos professores de história, as supostas autoridades tão brilhantes, não expõem. Ou por ignorância ou por desonestidade intelectual. Logo, a gente precisa entender a reforma dentro do contexto que ela se deu
e dentro do ideal que ela teve. E volto a repetir, leiam a obra Cristianismo e Estado de R.J. Rushduni. Vamos seguir. Por que tem que ser Revolução Protestante, Revolução Francesa e Revolução Russa? Que essas são as três grandes, e as outras que aconteceram entre uma e outra, ou que estão acontecendo no momento, como consequência ainda da Revolução Cultural, são inferiores a essas três, né? Então vou me basear no Pio XII para isso. Lembrando que o Leão XIII, na Immortalidade, diz que no começo do século XVI, que é o 1500 alguma coisa, no século XVI, começou os grandes erros da modernidade, é lógico, tá certo. Depois o Papa São Pio X, ao comentar o modernismo, inclusive está no apêndice de algumas edições do Catecismo de São Pio X, dizendo que o protestantismo influenciou o modernismo, que o modernismo está eivado de ideias protestantes. Não são essas palavras exatas? Bom, isso aí é uma coisa que, como eu já falei em outros reacts a outros católicos romanos, como, por exemplo, a Débora, precisa ser colocado. Quando você diz que o protestantismo influenciou ideias modernas, você precisa estar dizendo de que grupo protestante influenciou ideias modernas. Porque os católicos romanos, eles não sabem fazer distinção. E eu já expliquei, quando eu tive minha controvérsia com a Débora, uma distinção básica para você fazer quando você ataca o protestantismo. Existem pelo menos 3 alas na Reforma. Você tem a ala calvinista, a ala luterana, a ala anglicana e, vamos botar uma quarta, que a gente pode considerar uma revolução, que é a ala anabatista. Claro que você pode fazer outras distinções. Eu, por exemplo, já falei em outras ocasiões que são 3, né? Tem uma ala mais nacionalista, que é a luterana e a anglicana, a calvinista, que é uma reforma católica, e a anabatista. Mas fato é que você pode fazer distinções dentro do protestantismo que tornam críticas até dos próprios católicos romanos mais acuradas. Mas eles, como não conhecem o protestantismo, como não têm a boa vontade de compreender o que nós protestantes admitimos, eles falam essas asneiras, falam essas mentiras. E quando o Marcelo Andrade diz que o Papa, e aqui eu não estou fazendo crítica necessariamente a esse Papa, mas ao Marcelo Andrade que usa de uma ambiguidade para dizer que a reforma protestantes influenciaram a modernidade. Que protestantes? Eu não sei qual é a bula do Papa em questão para eu ir lá e ver. Mas é importante você dizer qual tipo de protestante você está dizendo. Porque na ala anabatista, de fato, há elementos, sim, que podem ser a base para a modernidade. O problema é que os anabatistas foram uma ala da reforma realmente revolucionária. Há muitos problemas na reforma anabatista. A começar pelo desprezo da tradição. Então eu vejo os católicos romanos atacando o protestantismo, falando que o protestantismo ele nega a igreja, nega a tradição, e é pura mentira. Eu já demonstrei isso várias vezes aqui no canal. Mas isso se aplica sim à reforma anabatista. E quando você olha para o luteranismo e você olha para o anglicanismo, de fato, como o Rushduni admite, sendo ele um protestante presbiteriano, você vê problemas lá dentro. Você vê problemas filosóficos influenciando o luteranismo, influenciando o anglicanismo. Especialmente o anglicanismo, você tem uma influência do Marcílio de Pádua, que é um problema. Embora o Marcílio de Pádua não tenha influenciado só o protestantismo, ele também tenha influenciado o catolicismo romano, que é um outro ponto que eu vejo que os católicos eles não admitem os problemas do próprio catolicismo romano. Eles agem baseados numa vitimização, como se a igreja fosse a coitadinha e os protestantes, os revolucionários, o problema tivesse só neles. Então você vê que essa ambiguidade ela é problemática. É problemática. A pessoa que não tem um domínio da história, que não tem uma base sólida, não consegue ver esses erros. Mas para mim eles são transparentes, são claros. É claros como que esse sujeito está errado. E algumas pessoas mandaram esse vídeo, falaram, poxa, o Marcelo Andrade está falando muita coisa errada contra o protestantismo. Eu vejo, de fato. Nem todo momento eu tenho chance de parar e fazer um react. Mas vocês querem entender o protestantismo? Vocês têm que ler as confissões de fé, têm que ler os reformadores, têm que ler pessoas que analisaram a reforma protestante com robustez, com fontes primárias, o que essa gente aí não faz. Vamos ver mais um pouco, tá meio pedante esse vídeo, vamos ver se ele fala alguma coisa que não é mais do mesmo, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. E o Pio XII deu uma lição extremamente bonita, né?
numa locução, acho que não lembro de rádio, alguma coisa assim, em 1952, na qual ele comenta, né? Então, comenta que existe a igreja, existe Cristo, existe Deus, claro. E aí nós tivemos 3 grandes ataques contra a igreja, contra Cristo e contra Deus. O primeiro ataque foi promovido pela Reforma Protestante, que então atacou a Igreja Católica. Então, eles defendiam Cristo, defendiam Deus, mas eram contra a Igreja Católica, que foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Reforma Protestante é uma revolta contra a Igreja. Depois... Isso é um erro, tá? É uma falácia. É um erro do Papa. E é claro que papas estão errados, né? Não sei em que contexto que ele falou esse erro. Diga-se de passagem, pessoal, olha como é que eu sou diferente dessa gente aí. Eu não gosto de fazer isso, mas olha como é que eu sou diferente dessa gente. Eu vou fazer uma live inteira sobre a Rerum Novarum, que é a encíclica do Papa Leão XIII. O Leão XIII foi citado por ele anteriormente. A gente tem um novo Papa, que é o Leão XIV, e eu vejo de maneira muito clara que Leão XIV é uma alusão a Leão XIII. Ele mesmo admitiu, me parece, depois. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a bula do Papa e vou examinar. Agora, esses papistas, eles não querem se dar o trabalho de pegar a obra de um reformador e examinar. Não querem se dar o trabalho de pegar uma confissão de fé protestante e examinar. É absurdo você falar que o protestantismo ele atacou a Igreja Católica. Até porque, gente, nós, quanto protestantes, nós acreditamos na Igreja Católica. Nós acreditamos que a Igreja de Cristo é católica. E isso é tão importante que está até mesmo nas nossas confissões de fé. Olha aqui o que eu vou citar. Isso aqui está na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25. A Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Isso é o parágrafo 1 do capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster. Olha o que é dito. A Igreja de Cristo é uma igreja católica. Ah, Gabriel, mas você está falando que a Igreja de Cristo é católica, mas os reformadores eles foram contra Roma. Eles foram contra uma igreja apóstata. É muito claro nas Escrituras a realidade da apostasia. O apóstolo Paulo, curiosamente, meus irmãos, ele fala sobre a apostasia. E ele diz isso especialmente para a Igreja de Roma. Olha só o que ele diz. Romanos capítulo 11, do verso 17 ao verso 22, diz o seguinte, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Isso é Paulo escrevendo para a Igreja de Roma. Eles dizem que a igreja deles foi fundada por São Paulo e São Pedro. Olha o que Paulo escreveu para eles. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, pela fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Paulo falando para a igreja de Roma. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. A igreja de Roma foi uma igreja cortada, mediante a sua apostasia. O apóstolo Paulo deixa muito claro que não era pela igreja. É claro que a gente pode colocar essa palavra para toda a igreja, mas é curioso porque ele escreve isso especificamente para a igreja de Roma, que diz que é a maior de todas as igrejas, que é a igreja verdadeira, em detrimento de outras, como esses papistas acreditam. Eu sei que hoje a igreja católica ela vai numa direção diferente disso, mas é o que esse sujeito acredita. É o que esses apologistas que vocês me mandam aí acreditam. Coisas absurdas. E o apóstolo Paulo está falando o que para os romanos? Vocês estão se ensoberbecendo sobre os judeus? Esse contexto fala sobre a igreja em relação aos judeus, porque os judeus foram cortados. Então, assim, os judeus foram rejeitados por um tempo para que a igreja fosse enxertada na oliveira. Mas, da mesma maneira que os judeus eles foram desprezados no primeiro momento,
a igreja poderia ser desprezada também. Porque se Deus não poupou os ramos, não pouparia o enxerto. Mas essas pessoas que defendem o que o Marcelo Andrade defende, eles têm uma perspectiva megalomaníaca sobre a Igreja de Roma. Uma perspectiva equivocada sobre a Igreja. A eclesiologia da Igreja Romana é uma eclesiologia falsa. E foi contra ela que os reformadores se colocaram. Foi ela que os reformadores combateram. Eles combateram o erro papista. O erro daqueles que se submeteram ao Papa, a quem eles viram como anticristo, como alguém que apostatou, como alguém que representava o falso ensino. E embora eu não compactue com a interpretação teológica de que o Papa é o anticristo, eles estavam corretíssimos em sua crítica. A Igreja de Roma é uma igreja que se corrompeu. Ela é uma igreja que até os dias de hoje vive de aparência. Logo, perceba, Marcelo Andrade, que a revolta não foi contra a igreja. Foi contra a apostasia. Posteriormente, nós temos, então, a Revolução Francesa, que, então, nega Cristo, fomenta o deísmo. Né? O que é o deísmo? É acreditar num Deus vago, que não se pode definir, que não interfere na vida, que a gente não teria nenhuma responsabilidade com ele, e que, por causa disso, não haveriam leis eternas, leis naturais, não haveria uma mesma moral imutável ao longo da história, nem regras perenes, nada, tudo seria derivado do que eu acho ou da vontade popular. Então, a Revolução Francesa ela introduziu o subjetivismo já tinha nascido com Lutero, né, mas era um subjetivismo ainda mais limitado. Isso é pura estupidez. Lutero não pregou nenhuma forma de subjetivismo. Os papistas eles criam uma caricatura de Lutero. A reforma protestante, calvinista e luterana enfatizaram a importância da confessionalidade. Ponham isso na cabeça de vocês, gente. Não é subjetivismo. A reforma protestante, ela não defendeu uma livre interpretação da Bíblia. Ela defendeu o livre exame. Contra o papado, que restringia o acesso da Bíblia aos fiéis, que concentrava o poder para poder controlar as pessoas com mão de ferro. O papismo é isso. A Igreja de Roma é uma igreja que só se garantiu durante séculos na base da força. Na base da força. Hoje a Igreja Católica é diferente. Sabe por conta de quê? Por conta do Vaticano II. Essa gente aí glorifica um período que eles nem viveram. Eles glorificam uma igreja que vivia na base da força. O Marcelo Andrade, eu não sei se ele tem alguma qualificação teológica reconhecida pela Igreja de Roma. Mas no passado ele nem poderia estar falando dessas coisas aí. Porque a Igreja de Roma só permitia falar sobre teologia quem era clérigo. Então o padre Paulo Ricardo poderia falar as mentiras, as besteiras que ele fala. Mas esse sujeito não. Então eles não têm noção do tipo de igreja que eles estão idealizando. E desprezam o protestantismo, que buscou que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Para quê? Para conhecer a verdade, para ser edificado pela verdade. Por isso que os países protestantes têm a educação tão melhor que os países católicos. Porque para você ler a Bíblia, você precisa ter preparo para tal. Agora, o catolicismo não. O catolicismo, ele difunde a ideia de que a igreja é uma autoridade, você segue uma igreja e é aquilo lá. É triste, é deprimente. É deprimente, porque você vê tantos erros que, olhem só, 7 minutos de vídeo, já tô com 45 minutos brutos de react. É coisa pra caramba, gente. É tanto erro que dá até trabalho. É muito trabalhoso fazer esse tipo de react. Você pega e não sai nada de verdadeiro. É tanta mentira, tanta imprecisão, tanta ambiguidade, que é cansativo fazer esse tipo de react. Mas vamos continuar mais um pouco para a gente finalizar. No campo da fé. Agora, a Revolução Francesa generalizou o subjetivismo ao promover, então, o deísmo. Né? Deísmo e ateísmo na prática, né, no dia a dia, não geram os mesmos efeitos. Né? Então, promoveu, então, o subjetivismo. Né? Então, é uma negação explícita a Nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, a Revolução Russa, ela, então, vai negar Deus. Então, o processo revolucionário não tem como ter uma quarta parte, porque você tem Igreja, Cristo e Deus, né? Visto sobre esse ângulo. Então não tem como ter uma quarta revolução. Então são essas 3 etapas de negação e o grau máximo da corrupção é com a negação mesmo da existência de Deus. Né? Visto por outro ângulo,
Um detalhe é que a Revolução Russa ela aconteceu num país de tradição ortodoxa, né, bizantina. E o que eu tenho a dizer, né, sobre essa interpretação, né, deles? Que a Reforma Protestante ela negou a Igreja, a Revolução Francesa negou Cristo, a Revolução Russa negou Deus. Existem muitas maneiras de você interpretar, né, como que se deu esse processo de construção da modernidade, mas eu diria que a Reforma Protestante não foi uma revolução, que ela foi na mesma direção que a Revolução Francesa e que a Revolução Russa. Owen Rosenstock Huessy é um estudioso das revoluções. Então, se você quer entender revoluções de maneira séria, livre desses espantalhos, dessas caricaturas que esse sujeito faz, e tantos outros fazem, leia a obra de Owen Rosenstock Huessy, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você vê outras revoluções no processo. Você vê que ele não citou aí a Revolução Gloriosa, que é uma revolução que o Rushdoony entende, que é o começo da modernidade. A Revolução Gloriosa ela se deu num país protestante. E é claro que a Revolução Gloriosa, você vê que nem o Marcelo Andrade, que é um sujeito que odeia o protestantismo, menciona ela. Eu vejo como um início de secularização. E a Revolução Gloriosa, surpreendentemente, ela preserva elementos do puritanismo, preserva elementos do protestantismo, que são bons. Então, você pega a Revolução Gloriosa, você vê coisas positivas. O que não é aplicável à Revolução Francesa, que aconteceu numa nação católica romana, num contexto que eu já expliquei anteriormente, e que foi, eu diria, que o grande ponto de virada. Até os católicos vão concordar comigo que o grande ponto de virada foi a Revolução Francesa. Então, existem revoluções que vão numa direção, que é o caso da Reforma Protestante, se a gente for trabalhar ela como uma revolução de fato, e tem revoluções que vão para outra direção. E há, de fato, ainda a Revolução Americana, que também tem os seus elementos de secularização, mas que também preserva elementos cristãos. Então, eu diria que, na contrapartida de tudo o que o Marcelo Andrade disse, o protestantismo ele não ocasionou isso, mas ele fez uma contenção de danos onde ele estava. O protestantismo ele criou um ethos que minimizou o impacto das revoluções. A Revolução Gloriosa, que se dá na Inglaterra, e a Revolução Americana, que se dá nos Estados Unidos, não são tão anticristãs como a Revolução Francesa, que se dá num país católico, e a Revolução Russa, que se dá num país ortodoxo. E eu diria que a teologia ortodoxa ela é tão ou mais vulnerável que a teologia católica romana para a resistência ao comunismo. Inclusive, Owen Rosenstock Huessy fala isso. Eu posso explorar em outro vídeo, falando sobre a fragilidade, né, do pensamento ortodoxo. Aqui eu não vou me delongar nesse tema. Mas percebam que esse esquema que ele colocou, embora eu deva admitir que sim, quando a gente está fazendo ciências humanas, a gente tem uma liberdade para tentar estabelecer relações de causalidade, de tentar compreender os fenômenos a partir de um certo rigor, para melhor os compreender nas suas nuances. Eu não acho que é uma boa forma de entender. Eu acho que esse esquema que ele trouxe aí é um esquema que ele tem aí muitas fragilidades. E é o que eu vejo, de fato, no olavismo. O Olavo, como eu já falei outras vezes, ele trouxe uma bibliografia. As pessoas sabem que alguns autores que Olavo citou existem, e alguns até leem esses autores, como eu li, na época que eu era olavista. Mas falta, dentro dos olavistas e desses papistas de internet, que são sucessores espirituais do Olavo, uma compreensão mais profunda das nuances que trouxeram a revolução. Revolução não é um tema fácil, é um tema complexo. E eu volto a dizer, o maior expert que eu já conheci em matéria de revoluções é Owen Rosenstock Huessy. O próprio Olavo de Carvalho reconhecia Owen como um gigante. Ele se refere a Rosenstock como um gigante. Então, vocês querem entender a revolução de forma certa, livre dessas concepções rudimentares,
dos papistas, leiam Rosenstock. Bom, pessoal, eu vou ouvir mais um pouquinho aqui para a gente caminhar para o final. E agora eu vou caminhar para o final mesmo, porque a gente já está com quase 1 hora bruta. Pelos ensinamentos do grande Orlando Fedeli, ele ensinou também que as revoluções nessa linha de Pio XII, entendendo as questões do Concílio de Trento, com base também em Leão XIII na Grande Imortalidade, com base em São Pio X também. Ele mostrou então que a revolução protestante e renascimento, volta dizendo, de mãos dadas, é um fruto de um curto-circuito na história, com uma linha racionalista, é uma linha esotérica agnóstica que se juntam promovendo um curto-circuito, né? E que nessa primeira onda revolucionária, que é a Revolução Protestante, ataca, então, a Idade Média era formada uma noção triangular, né? No topo o clero, na parte central da pirâmide a nobreza e na parte de baixo o chamado terceiro estado. Então esse primeiro ataque à modernidade, que atacou a igreja, atacou o clero. O topo da pirâmide, segundo o professor Orlando Fedeli, então também introduziu o vício da igualdade, porque aí a igualdade religiosa, né? Já cada um interpretaria a Bíblia como quer, não haveria um clero. Você vê aí mais um catatal de mentiras, né? Vou só me deter nessa questão da igualdade religiosa. Essa ideia de igualdade, Marcelo Andrade, ela foi trazida na Revolução Francesa. Você vê o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. Rosenstock explica isso muito bem. Você vê como é que os olavistas, né, essa galera aí, papista, eles não leem os próprios livros que as editoras publicam. Igualdade é um conceito da matemática. Eu não gosto da palavra igualdade, porque é um conceito da matemática que algumas pessoas transmitiram para a esfera social e para a esfera da religião, sim, de fato, lamentavelmente. Mas isso não aconteceu na reforma. A reforma, o que ela eliminou foi um clericalismo corrompido. Mas a reforma, nós podemos dizer que, ao admitir o sacerdócio universal dos crentes, que é uma doutrina, você vai ver na Escritura, que você vai ver tanto na Escritura como nos escritos dos reformadores, ela não trouxe uma eliminação da autoridade. A autoridade ela permaneceu no mundo protestante, pelo menos no mundo protestante luterano, calvinista e anglicano. Onde que ela foi minada? Foi no meio anabatista. E nós não podemos considerar o anabatista da mesma maneira que a gente considera o calvinista. A reforma, ela eliminou uma falsa concepção sobre a autoridade. Uma autoridade que não está esmerada na palavra de Deus. Então você olha, volto a evocar aqui Samuel Rutherford, falando sobre Lex Rex, né, na sua obra em que ele fala sobre o lugar da lei e o lugar do rei. Samuel Rutherford diz que o povo ele tem uma prerrogativa de reconhecer o seu rei. Ou seja, o rei não pode fazer o que ele quiser. O absolutismo monárquico é uma quimera, é um erro. Os papistas que se vangloriam do absolutismo monárquico, eles estão glorificando uma absurdidade de um tempo obscuro no qual eles mesmos não viveram. É muito fácil a gente falar que a Idade Média é uma maravilha, ou que, melhor, a Idade Moderna, católica, é uma maravilha, sentado no sofá, no século XXI, com ar-condicionado, com tudo do bom e do melhor, comparado àquela época. Difícil você estar lá, você não podendo dar opinião em matéria de teologia, você que é professor de história, você tendo que prestar conta para a Inquisição, que aconteceu nos países católicos romanos, matou gente à beça, e eu vou fazer uma live ainda com Lucas Banzoli sobre a Inquisição. E aí fica criando essas caricaturas da reforma protestante, que, na sua vertente calvinista, luterana e anglicana, preservou, nós podemos dizer sim, o que seria um clero. Não no sentido católico romano, mas no sentido de pessoas capacitadas para ensinar. Só que, ao invés do padre, que é visto como, de certa forma, o próprio Cristo, a quem você se confessa e tem a autoridade de perdoar pecados, você vê na Igreja Católica Romana até hoje, o próprio padre diz, eu te perdoo, como se ele fosse o próprio Cristo, no que consiste um erro crasso da Igreja Católica Romana, de confundir a Igreja com o próprio Cristo. Nós vemos o pastor como um mero
ministro ordenado, que tem uma autoridade dada por Deus. Diga-se de passagem, a Confissão de Fé de Westminster diz que só o pastor pode ministrar ceia. O presbítero não pode. Porque existe uma ordenação real sobre o pastor. Mas o pastor não é como padre. Não é visto dentro do protestantismo como padre, como autoridade a qual eu devo me submeter e devo reconhecer. Pelo contrário, nós protestantes, nós valorizamos, por exemplo, o que o apóstolo Paulo valoriza, que é o hábito dos bereanos eles lerem a Bíblia para conferir o que o próprio apóstolo Paulo ensinava. O apóstolo Paulo, alguém com uma autoridade dada pelo próprio Cristo, elogia uma determinada congregação que as pessoas conferiam o que ele pregava. Teria existido um pregador melhor que Paulo? Alguém que recebeu do próprio Cristo todos aqueles ensinamentos? Mas mesmo assim, é responsabilidade da igreja conferir. E como que a gente vai conferir se a gente não tem a Bíblia? É necessário, no entendimento católico romano, você colocar uma crença, você estabelecer uma crença completa na autoridade da igreja, representada pelos padres, pelos bispos e pelo Papa, que é equivocado. Então a reforma protestante, ela não atacou a igreja, ela atacou o desvio presente na igreja. Estaria hierarquicamente acima das outras pessoas em questões de fé. Então introduziu um vício da igualdade. Né? A segunda Revolução Francesa vai atacar o meio da pirâmide, que é Só me deter mais em uma coisa, pessoal, agora a gente vai terminar mesmo, que essa questão da igualdade e o fato da autoridade pastoral. O pastor, ele tem uma autoridade sobre o membro. Ele é alguém mais instruído que o membro, via de regra, em questões de fé. E a fé reformada, eu vou aqui falar da fé reformada, mas isso também é válido, tanto para a tradição luterana quanto para a tradição anglicana, ela respeita essa distinção entre alguém que se instruiu, que recebeu a vocação de mestre, e de alguém que nós podemos chamar de leigo. Essa distinção ela continuou no mundo protestante. Onde que ela foi eliminada? Em comunidades anabatistas e, posteriormente, em grupos que estavam ligados à reforma anabatista. Então, você que é católico que está me assistindo, creio que alguns católicos ainda me assistem, que seja para me atacar nos comentários, procure se inteirar mais das distinções que existem dentro do seio da reforma. Porque aí você vai ser mais assertivo nas suas críticas. Você que é honesto, você que não quer um debate bairrista, apaixonado, como esse que o Marcelo Andrade se engaja. É necessário a gente ser mais rigoroso na forma como a gente entende os fatores que moveram a modernidade, os fatores que moveram as revoluções e etc. Bom, pessoal, vou encerrar aqui. É bastante complicado reagir ao Marcelo Andrade, porque ele fala tanta besteira e tanta imprecisão e mentira que 10 minutos de vídeo vocês podem ver, eu falei 50. Falei 50 só de coisas que eu falei no improviso, tá, gente? Porque se eu tivesse assistido esse vídeo antes, ido procurar referência, palavra por palavra, para refutar esse sujeito, ia ficar um react de 3 horas. Mas vocês podem ver que tem muitos problemas aí na fala dele. Esse sujeito é de fato um falastrão, alguém que tem que ser combatido. E eu vou deixar aqui na descrição uma série de livros que você pode consultar para ir contra essa narrativa. É isso, meus amados irmãos. Você que chegou até aqui, deixa o seu like, um forte abraço e até a próxima.